Karen vandaliza meu carro porque não dou a ela minha vaga de estacionamento. Trabalho em um prédio de escritórios com cerca de 3 dúzias de empresas operando no local, e devido ao layout estranho do prédio, temos 6 estacionamentos diferentes. Eu prefiro usar o estacionamento escondido que exige que você dirija por um dos estacionamentos internos para chegar lá, o que além de ser difícil de encontrar e todas as vagas serem marcadas como compactas, geralmente é menos lotado do que alguns dos estacionamentos mais próximos da estrada. Além disso, a porta de entrada do prédio por esse estacionamento fica bem ao lado do meu escritório, então é conveniente de todas as maneiras para mim pessoalmente. Hoje estava chovendo quando cheguei ao escritório. Por algum motivo meu estacionamento habitual estava excepcionalmente cheio. No entanto, alguém saiu de uma vaga privilegiada assim que cheguei, o que me permitiu caminhar muito menos na chuva para chegar à porta. Troquei acenos educados com o cara que estava saindo e então estacionei atrás dele, enquanto saía do meu carro e pegava minha bolsa com o laptop no banco de trás. Ouvi uma buzina distante, mas não dei importância já que estava praticamente do outro lado do estacionamento. No entanto, quando me viro para entrar, Karen surge em um SUV gigante e para bruscamente no asfalto molhado entre mim e o prédio, me molhando um pouco com a poça no processo. Essa vaga não era para você. Desculpe? Essa vaga de estacionamento. Eu estava esperando por ela e você a roubou de mim. Onde? Na saída da rodovia? Não, estou procurando uma vaga de estacionamento há 20 minutos, e quando uma fica livre é para a primeira pessoa que estava esperando. Neste ponto olho para cima e avalio todas as vagas vazias que ela ignorou para vir me incomodar por ter pego sua vaga e considero o fato de que a afirmação que ela está fazendo, que quem estava esperando primeiro fica com a primeira vaga disponível, não é e nunca foi um ponto real de etiqueta. Eu disse apontando. Há muitas ali que estavam abertas antes mesmo de eu chegar, escolha uma delas. Não, eu preciso daquela vaga. Você precisa se mover agora. Por que diabos você tem que ter essa vaga? Karen apontando para o banco de trás. Para que meu bebê não se molhe caminhando daquele lado de lá. Olho para o banco de trás e vejo a criança olhando para mim, que facilmente tinha de 10 a 12 anos. Além disso, do lado de lá não podia ser mais do que 15 metros de caminhada extra na chuva. Isso não é um bebê, ele vai ficar bem. E de qualquer forma, seu carro não caberia nessa vaga compacta. Me movo e aponto para que ela possa ler as letras de 6 centímetros de altura que marcam a vaga como menor que o normal. Mas se você der a volta pelo outro lado do prédio, há outro estacionamento sem vagas compactas. Tanto faz, você vai se mover ou não. Seu traseiro gordo precisa de exercício extra de qualquer forma. Eu já irritado porque ainda não tinha comido e agora irritado por essa orangotango de batom estar me falando assim. Bem, com certeza não vou me mover por uma vaca tão colossal. Divirta-se caminhando na chuva. Espero que seja atingida por um raio. Eu me afastei rapidamente enquanto esse adorável exemplo de humanidade me insultava. Agora, admito que cerca de 15 minutos depois, quando já estava instalado em minha mesa, comecei a me sentir realmente mal por ter dito para essa mulher que espero que ela seja atingida por um raio, mesmo que não houvesse raios durante aquela tempestade de chuva. Continuei me sentindo mal por apenas 5 minutos quando o som de um alarme de carro me fez ir até a janela e olhar para fora. Essa mulher havia estacionado em algum lugar, saído do carro e agora estava arranhando violentamente a porta do meu lado do motorista enquanto o filho registrava tudo no telefone. Tirei uma foto rápida deles em ação no meu próprio telefone e imediatamente liguei para a segurança do prédio para contar o que estava acontecendo. Adivinhe quem foi presa por danos à propriedade e agressão. Ah, certo. Ela também cuspiu e arranhou o segurança que foi confrontá-la. Então agressão. E tudo o que aconteceu do começo ao fim foi praticamente em frente a uma câmera de segurança. Então ela foi bem registrada, assim como seu filho e seu carro, incluindo a placa. Então não há como ela escapar impune. E já que o insulto que ela riscou na porta do meu carro é homofóbico, ela também pode ser acusada de acordo com as leis de crimes de ódio. Então, isso é divertido. Se eu acabar indo para o tribunal tendo que depor, ter que lidar com essa mulher novamente e etc., eu definitivamente vou postar uma atualização. Recebi uma ligação do meu advogado esta manhã. A Karen da minha história teve sua audiência esta semana e várias novas informações vieram à tona. Peço desculpas por não ter mais detalhes, mas não estava presente fisicamente e só sei o que meu advogado me transmitiu. Primeiro, ela estava sem tomar sua medicação para transtorno bipolar quando tivemos nosso encontro, o que explica sua resposta bastante extrema e irracional quando não cedia à sua exigência. Segundo, ela parou de tomar esses remédios como resultado direto do falecimento repentino do marido por insuficiência cardíaca na semana anterior. Bem, merda, agora minha glândula de empatia foi ativada. É muito mais difícil, pelo menos para mim, odiar alguém que está passando por um dos piores momentos de sua vida. Posso apenas imaginar que tipo de idiota eu me tornaria. Ou quanto tempo isso duraria se minha esposa perdesse a vida de repente. Isso também explica o silêncio e o olhar vago nos olhos do filho dela. Ele não é um imbecil apático. Ele é uma criança lidando com a perda de um dos pais.
Também parece que ele não estava realmente gravando um vídeo de sua mãe arranhando o viado na porta do meu carro, ou isso, ou ele nunca salvou a gravação, de qualquer maneira não apareceu. Levando em consideração os fatores atenuantes do luto e da doença mental, a acusação chegou a um acordo. No meu caso, me ofereceram alguns milhares de dólares em um acordo monetário em troca de retirar a acusação de vandalismo. É mais do que suficiente para substituir completamente minha porta com dinheiro sobrando. Portanto, levando em conta isso e o fato de que realmente sinto pena dessa mulher, acho que vou aceitar. Não é como se as ações dela me traumatizassem. Ela se declarará não contesta para a acusação remanescente de agressão, em troca de cumprir 1 ano de liberdade condicional, serviço comunitário e aconselhamento obrigatório em vez de ir para a prisão, e contanto que ela cumpra os requisitos da liberdade condicional, ela até mesmo manterá a guarda do filho. De certa forma não sei como me sentir. Em uma única ligação passei de odiá-la e estar cheio de fúria justa para me sentir muito mal por ela. Sabendo que tipo de situação perturbadora levou ao seu comportamento, não tenho como saber se ela não é uma legítima Karen em tempos normais, mas simplesmente não consigo mais vê-la como uma Karen clássica, e isso esvaziou meu ódio como um balão triste 3 dias depois da festa de aniversário. Próximo relato. Mãe intitulada quer furar a fila e acaba recebendo muito mais do que esperava. Um detalhe importante a saber, estava muito quente. A temperatura era de cerca de 35 graus Celsius, mas parecia 44. Detalhe importante para mais adiante. Então, eu estava na fila do caixa do meu supermercado local. Acho que no total eu tinha cerca de 10 itens. Alguns alimentos congelados, bebidas e lanches. Normalmente eu costumo tirar um dos fones do meu telefone para o caso de alguém me chamar eu poder ouvir. Nesse momento a mulher no caixa estava cuidando do pagamento de um cliente e havia uma pessoa na minha frente. E então de repente ela apareceu. A Karen desta história. Agora, honestamente, ela não aparentava ser assim, nem mesmo transmitia uma vibração ruim ou algo do tipo. Até a maneira como ela começou a falar comigo foi educada e agradável, no início. Desculpe, você se importa se eu passar na frente? Estou com pressa. Em geral, se alguém me pede educadamente isso, e eu não tenho nenhum assunto urgente para tratar, normalmente não me importo. No entanto, dessa vez eu não tinha muitas compras, então o atraso dela seria de alguns minutos no máximo, enquanto ela estava empurrando um carrinho de compras totalmente cheio na frente dela. Se eu a deixasse passar, provavelmente ainda estaria na loja por mais 10 a 20 minutos, então educadamente recusei e disse a ela que faria o meu melhor para ser rápido. É claro que isso foi uma grande ofensa, eu não tinha concedido a essa mulher o seu direito. Ela explodiu instantaneamente, gritando e xingando, dizendo que estava com pressa, sem brincadeira, precisava chegar em casa a tempo de assistir seus programas. Agora, nesse momento gostaria de ressaltar que durante esse desabafo ela só mencionou que precisava chegar em casa a tempo dos programas e que eles eram muito importantes para ela. Não havia mais nada que tornasse isso urgente para ela. Isso é importante para mais adiante. Enquanto essa mulher estava descontrolada, a pessoa do caixa entrou em modo de ignorar e continuou registrando minhas compras que eu colocava em uma sacola enquanto a Karen continuava a dizer o quanto eu era desprezível e que deveriam me proibir de entrar na loja. Isso deveria ter sido o fim, apenas virar as costas, ir para casa e esquecer o que aconteceu. Mas então ela disse algo que me fez quase querer acabar com ela e transformou isso em uma história compartilhável. Enquanto eu estava me afastando prestes a colocar o fone de ouvido de volta, ela gritou: Se você passar pelo meu carro, diga ao meu filho que é por causa dele que ele terá que esperar mais meia hora por mim. Agora, eu não sou uma pessoa extremamente inteligente, mas nesse momento meu cérebro fez algumas conexões rapidamente. O que percebi foi o seguinte: novamente estava muito quente lá fora. Essa mulher estava na loja há algum tempo, julgando pela quantidade de compras. O estacionamento inteiro da loja quase não tinha sombra, e eram aproximadamente 14 horas. Então o sol estava quase no pico. Eu saí correndo e comecei a vasculhar os carros procurando por crianças dentro deles. Felizmente, em um dos primeiros carros que passei havia uma criança pequena deitada no banco de trás. Essa criança estava pálida como um fantasma, suando muito e parecia estar apenas meio consciente. Corri de volta para dentro e, para minha total surpresa, essa mulher estava conversando com o caixa enquanto passava suas compras no caixa. Eu a segurei pelos ombros. A virei e gritei bem na cara dela que seu filho estava literalmente perdendo a vida dentro do carro e que se ela não fizesse algo imediatamente eu iria quebrar as janelas e chamar a polícia. No começo ela me olhou completamente confusa. Provavelmente nunca tinha sido tratada assim antes na vida. Então a realização do que eu disse afundou e ela correu para fora. Enquanto ela saía, um homem tocou no meu ombro e perguntou o que havia acontecido. Eu expliquei a situação deixando de fora a parte do caixa, apenas dizendo que via criança no carro e sabia que essa mulher provavelmente era a dona. Ele foi para fora, e quando saí também a Karen de repente correu até mim e chegou perto do meu rosto, dizendo que eu era a razão pela qual ela tinha passado tanto tempo na loja e que a condição atual do seu filho era minha culpa. Antes que eu pudesse responder, o homem que se aproximou de mim anteriormente falou: acontece que esse homem era um policial à paisana e estava na loja por um tempo, e como tal,
Sabia que o atraso real causado por mim não poderia ter causado aquilo. Ele disse também que já havia chamado uma ambulância para a criança e a polícia para ela. Não sei o que aconteceu com a Karen, mas ela desabou completamente. Ela apenas sentou-se no chão e começou a balançar a cabeça sem dizer muita coisa, exceto pelo ocasional soluço. Não é minha culpa. Quanto ao desfecho, tudo acabou bem para a maioria das pessoas. Fiquei um tempo para prestar depoimento à polícia e fornecer minhas informações de contato caso fosse necessário comparecer ao tribunal. A criança ficou bem, e como a mãe foi presa, eles chamaram o pai ou outro membro masculino da família para acompanhá-lo ao hospital. Quanto a Karen, suponho que ela terá que responder por negligência infantil. Não tenho certeza se ela receberá apenas uma multa ou ficará presa. Atualização. Fui contatado pela polícia alguns dias atrás. Fui à delegacia onde revisaram meu depoimento e perguntaram se eu queria adicionar ou corrigir algo que disse. Eu não quis. Eles não puderam me dizer diretamente o que aconteceria com a mãe ou com a família em geral, mas disseram que a punição padrão geralmente é uma multa administrativa. Acho triste que algo ruim precise acontecer antes que uma punição séria seja aplicada. Não sei qual será o valor da multa, mas para mim não poderia ser alta o suficiente. Não vi nenhuma dessas pessoas na loja ou na área em geral, mas também não sei se elas moram perto daqui ou estavam apenas passando pela loja por coincidência, ou talvez estejam apenas evitando a loja. Também é possível. Isso provavelmente será o fim dessa história. Sei que muitos de vocês esperavam algo pior para a mãe, mas infelizmente a vida não é justa. Mas pelo menos a criança sobreviveu e esperamos que a mãe tenha aprendido uma lição. Próximo relato. Pais com direito. Deixe tudo o que você tem para nossos filhos. Tenho 39 anos, sou bem-sucedida e estou muito bem financeiramente. Infelizmente meus irmãos não estão na mesma situação. Meu irmão de 42 anos tem 3 filhos. Minha irmã de 35 anos também tem 3 filhos com mais um a caminho. Minha irmã mais nova de 28 anos é casada e está grávida. Mas ela não teve nada a ver com os eventos deste post. Todos fomos criados acreditando que dinheiro não importa e que tudo o que você precisa é um casamento feliz e muitos filhos para ter uma vida feliz. Ser pobre e ter muitos filhos era de alguma forma glorificado. Talvez porque era assim que nossos pais viviam e queriam convencer a si mesmos de que não haviam estragado tudo. Felizmente para mim eu não me deixei levar por essa bobagem. Eu sempre soube que não queria ter filhos. Foquei na minha carreira e em alcançar o sucesso. Hoje tenho minha própria casa, animais de estimação maravilhosos e um namorado amoroso. No entanto, minha família parece pensar que há algo errado com meu estilo de vida. Meus pais frequentemente comentam que minha casa com 5 quartos está vazia sem crianças correndo por aí. Meus irmãos sempre me dizem que sou egoísta por não ter filhos e por realmente aproveitar minha vida. No entanto, o desprezo deles pelo meu estilo de vida egoísta não os impede de implorar por dinheiro. Meu irmão e minha irmã já me ligaram pedindo para ajudar a pagar suas contas. Se for algo sério, como roupas ou material escolar para as crianças, estou disposta a ajudar. Mas sempre recuso quando me pedem para pagar por viagens a parques de diversões, por exemplo. Eu também paguei para meus pais ficarem em uma instituição de assistência de alto padrão. Eles são meus pais, senti que devia isso a eles. No entanto, não pude deixar de me sentir insultada quando eles elogiaram meus irmãos por terem filhos e seguirem os passos deles. E como meus pais desejavam que eu tivesse feito o mesmo. Como se entre todos os filhos deles eu fosse a maior decepção. Por esse motivo me afastei deles. Só ligo ou visito para verificar como estão e não os deixo fazer parte da minha vida. Outro dia recebi um telefonema da minha irmã perguntando se ela, o marido dela, meu irmão e a esposa dele poderiam vir até aqui. Eu disse que sim. Eles me pediram para deixar minha fortuna para os filhos deles em partes iguais, e se eu fizesse isso parariam de me pedir ajuda financeira. Disseram isso como se estivessem me fazendo um favor. Meu irmão perguntou: Você não tem filhos, então para quem você vai deixar o dinheiro? Eu disse a eles que ia deixar meu dinheiro para instituições de caridade e que não lhes devia nada. Quando começaram a me chamar de egoísta, mandei-os embora. Na manhã seguinte recebi uma ligação do meu pai me dizendo que estavam decepcionados comigo. Simplesmente desliguei. O único membro da família que tem estado ao meu lado é minha irmã mais nova. Ela realmente tem sua vida em ordem e não poderia estar mais orgulhosa dela. Edição. Aqui está o que meus pais fizeram para merecer a mudança. Depois do confronto com meus irmãos, meus pais tentaram uma estratégia diferente. Eles tentaram me agradar e de repente mudaram de tom. Você é tão egoísta. Para. Não levamos a sério, vamos conversar. Então, depois de me incomodarem muito para conversar pessoalmente com eles, os convidei para vir até aqui. Meus pais sabem muito bem que chocolate faz mal para os cachorros, mas minha mãe sempre tenta dar a eles em várias ocasiões. Quando a repreendo, ela sempre responde com: Mas talvez eles gostem. Eu estava apenas sendo gentil. Desta vez, quando eles vieram, os deixei na sala de estar e fui para a cozinha pegar algumas bebidas. Enquanto estava lá, um dos meus cachorros foi até eles para cumprimentá-los. Eu podia vê-los da cozinha. Minha mãe o acariciou por um tempo. Depois pegou uma barra de chocolate da bolsa. Ela quebrou um pedaço e estava prestes a dar para ele quando fui até lá e a tirei de sua mão. Meus pais pareceram chocados.
Eu estava enfurecida, mesmo depois de serem repetidamente informados de que chocolate faz mal para os cachorros. Eles simplesmente não entenderam. Quando perguntei à minha mãe o que diabos ela estava fazendo, meu pai realmente começou a gritar comigo e disse que eu estava sendo rude. Eu disse a eles que ou eles eram completos idiotas ou estavam tentando machucar intencionalmente o meu cachorro. Disse a eles que estava cansada dessa palhaçada e que eles estavam em péssimos lençóis comigo. Quando tentaram argumentar, peguei meu pai pelo braço e o levei para fora da porta. Minha mãe o seguiu. Isso foi há menos de um mês e alguns dias atrás eles foram transferidos para uma instalação muito menos confortável. Eles não serão maltratados. Eu nunca permitiria isso, mas tudo o que eles terão são refeições nutritivas, cuidados médicos e uma televisão que terão que compartilhar com os outros. O belo apartamento totalmente mobiliado que eles tinham antes com todo tipo de luxo em breve será uma lembrança distante. Próximo relato. Você é um jovem capaz, então posso pegar o que quiser do seu carrinho de compras. Detalhes. Eu tenho 17 anos e moro no Reino Unido. Isso aconteceu por volta de dezembro do ano passado. Minha mãe me pediu para fazer compras de supermercado porque ela estava ocupada com algo e concordei em ir. Passei cerca de 10 minutos procurando as coisas da lista de compras. Decidi me dar um agrado afinal. Por que não? Comprei alguns chocolates Fincarré. Observe, esses chocolates não eram vendidos no caixa dessa unidade. Finalmente terminei de encontrar tudo e fui para o caixa. Eu estava na fila usando meu celular e cuidando da minha vida quando essa mãe excessivamente barulhenta com seu filho muito hiperativo, aparentando ter uns 8 anos, se posicionou atrás de mim na fila. Você se importaria de nos deixar passar na sua frente? Olhei para o carrinho dela que parecia estar bem mais cheio do que o meu e decidi que não estava com pressa. Então por que não? Respondi. Claro. E sorri discretamente. Ela me agradeceu e foi na minha frente. Minha impressão dessa mulher era normal até que aconteceu isso. A criança, apontando para o meu carrinho, disse: Mamãe, olha aquele chocolate que você prometeu comprar para mim da próxima vez que fossemos às compras. Assim, querido, eu acabei de lembrar. A Karen olhou para mim e disse: Posso pegar a barra de chocolate? O pequeno está ansioso para tê-la. Agora, esse chocolate estava um tanto distante dos caixas nessa unidade, e como mencionado antes, também não era vendido nos caixas, então seria uma tarefa conseguir outro chocolate para mim. Desculpe, acho que não posso lhe dar o chocolate, está bastante distante dos caixas. Seu sorriso rapidamente se transformou em um olhar mortal e ela disse em voz alta: Certo, não me importa o quão longe esse chocolate está daqui, agora alguém como você é mais do que capaz de pegar uma barra nova, então pare de irritar o George. Não me importa o quão capaz eu seja, eu não vou a lugar nenhum e este chocolate vai ficar no carrinho. Agora, muitas coisas passaram pela minha cabeça nesse momento, mas lembro-me de como a criança estava alcançando dentro do meu carrinho tentando pegar o chocolate. Então rapidamente o peguei e segurei em minha mão. O garoto disse: Mamãe, o cara pegou o chocolate. Certo, já chega. A Karen estendeu a mão para pegar o chocolate, mas eu me movi a tempo e decidi ir diretamente ao caixa e pedir a ele para chamar um gerente. O caixa parecia ter testemunhado tudo, e então informou o gerente sobre o que aconteceu. Não demorou mais do que 2 minutos para eu ficar lá de forma constrangedora até que o gerente chegou. Ela se aproximou da Karen e pediu educadamente para ela ir embora. E a Karen continuou tentando me incriminar de alguma forma, até que finalmente pagou pelas suas compras e saiu. Eu, o caixa e o gerente rimos disso depois que ela foi embora. Agora, pensando bem, aquela cena não valeu uma barra de chocolate, mas fazer o quê? Próximo relato. Karen está irritada porque eu não serei o técnico de informática pessoal dela e de sua família no trabalho. Eu trabalho no setor de TI de uma empresa pequena, presto suporte para cerca de 25 pessoas no total. Tudo relacionado à tecnologia de propriedade da empresa eu me envolvo. Gosto do meu trabalho. A maioria das pessoas que trabalham aqui são boas, mesmo que algumas delas sejam muito difíceis de treinar em computadores. Karen é uma mulher de meia idade que, pelo que posso perceber, recebe mais do que eu para fazer cerca de 45 minutos de trabalho por dia, que ela prolonga para um turno completo de 8 horas. Na maioria das vezes ela nem consegue realizar esses 45 minutos de trabalho corretamente e tive que voltar várias vezes ao mês para treiná-la novamente no software que usamos. A Karen também se recusa a ouvir quando estou ajudando com problemas técnicos e sempre tem algo novo para reclamar de mim toda semana. Dizem que ela conseguiu o emprego apenas porque o pai dela e o dono da empresa são velhos amigos de bebedeira. Bem, por mais irritante que a Karen seja, eu consegui ignorá-la na maior parte do tempo até esse incidente na semana passada. Estou em meu escritório trabalhando em algo quando a Karen entra com um laptop, alguns cabos e um iPad. Ela os coloca na minha mesa e apenas me olha sem dizer uma palavra. O que é tudo isso? O laptop do meu filho e o meu iPad estão com problemas. Você pode consertá-los? Desculpe, Karen, eu não trabalho em dispositivos pessoais. Se não pertencerem à empresa eu não vou consertar. Você terá que levar em uma loja ou algo assim. Ah, vamos lá. Você conserta esse tipo de coisa o tempo todo. Aposto que leva de 5 a 10 minutos no máximo para fazê-los funcionar. Depois você pode voltar a consertar o que mais quiser. Eu empurrando os objetos de volta para Karen. Desculpe, Karen, não vai acontecer.
Karen ficando várias tonalidades de roxo e vermelho neste ponto. Que diabos há de errado com você? Você fica sentado o dia todo sem fazer nada, e quando finalmente sai do seu escritório é para consertar coisas que obviamente você estragou porque é incompetente. Apenas conserte essas malditas coisas para que eu possa levá-las para casa e usá-las novamente. Não sei por que o dono ainda mantém você por perto. Você é tão inútil. É melhor você sair do meu escritório para que eu possa voltar ao trabalho? Volto a trabalhar e a Karen pega suas coisas e sai batendo a porta. Recebo uma ligação cerca de 20 minutos depois do dono perguntando por que a Karen estava exigindo que eu fosse demitido. Ela havia dito a ele que eu ri na cara dela e recusei ajudá-la. Ela até disse que eu ameacei nunca mais ajudá-la com problemas de TI no trabalho porque estava irritado por ela ter me chamado de preguiçoso. Expliquei o que realmente aconteceu e ofereci enviar ao dono uma cópia das filmagens da câmera do incidente completo, já que há uma câmera vigiando todo o meu escritório. O dono pediu as filmagens e eu as enviei para ele. No dia seguinte percebo que a Karen não está lá. Pergunto por aí e aparentemente o dono chamou ela em seu escritório e conversou com ela sobre o incidente. Ela tentou se manter firme em suas mentiras até que o dono mostrou as filmagens, incluindo o áudio, e a pegou na mentira. Ele então ofereceu a ela algum tempo para esfriar a cabeça antes de voltar ao trabalho, mas esperava que ela me pedisse desculpas por seu comportamento. Isso enfureceu tanto a Karen que todos puderam ouvir mesmo com as portas fechadas, e depois de gritar sobre como eu era uma pessoa horrível, ela saiu do escritório do dono, pegou suas coisas e gritou: Eu desisto dessa merda. Antes de sair, então ela foi embora para sempre. Aquela idiota estava tão relutante em admitir seu próprio comportamento ruim e pedir desculpas para mim que jogou fora um emprego confortável ganhando muito mais dinheiro do que provavelmente conseguirá em qualquer outro lugar por aqui. Que idiota completa. Por outro lado, sem a Karen aqui reclamando constantemente, estou conseguindo fazer um pouco mais de trabalho todos os dias. Próximo relato. Karen queria meu assento reservado porque a filha dela de 23 anos não pode sentar sozinha. Então, isso não vai se tornar uma lenda de pais intitulados, mas aconteceu comigo ontem e eu precisava compartilhar em algum lugar. Ontem à tarde eu estava viajando de trem de volta depois de visitar alguns amigos. Basicamente estava viajando por toda a extensão da rota. Uma jornada de cerca de 9 horas percorrendo mais de 450 milhas ao norte. Então foi bastante tempo. Eu tinha um assento reservado para toda a viagem, com o assento ao lado alternando entre reservado por 1 hora ou 2 e depois ficando vago. Por volta da 6ª hora da minha viagem o trem estava ficando muito cheio com famílias voltando de passeios de um dia. A próxima parada vi a pessoa ao meu lado sair, e uma mulher que parecia e agia como se o grupo de estudantes desleixados e famílias com crianças pequenas fosse muito inferior a ela. Entrou com uma mulher que parecia ter a minha idade. Ambas procurando um assento. A mulher mais velha viu o lugar ao meu lado e se dirigiu diretamente para ele, com a outra mulher a seguindo. A seguinte foi a conversa que se seguiu. Oi, acho que você está no assento da minha filha. Ah, sério? Tenho quase certeza de que este é o assento que eu reservei? Não está escrito no visor? O trem em que eu estava tinha um visor automático que indicava se o assento estava reservado ou não. O meu assento indicava que estava reservado desde a minha estação de partida até a minha chegada, enquanto o assento ao meu lado indicava que ele se tornaria reservado em uma estação cerca de 1 hora depois. Não, o visor está apagado. Esses são os assentos para mim e minha filha. Agora se mexa. Com isso eu levantei do meu assento para olhar o visor que ainda mostrava que estava reservado, e rapidamente me sentei novamente. Não, ainda está mostrando que é o meu assento. O assento ao meu lado parece livre por um tempo se uma de vocês quiser sentar. A filha da Karen. Por que você simplesmente não se mexe? Provavelmente estamos viajando mais longe do que você de qualquer forma. Desculpe, mas eu realmente não vou me mover. Karen elevando a voz para chamar a atenção dos outros. Não consigo acreditar que você não tem a dignidade de me deixar sentar ao lado da minha filha. Ela não pode simplesmente ir e sentar sozinha. Eu para a garota. Quantos anos você tem? 23, então provavelmente mais velha do que você. Você realmente deveria fazer o que eu digo. Eu tenho 21 anos e pareço isso. Sério? Não vou sair do meu assento reservado. Sua filha tem 23 anos e não precisa sentar ao seu lado. Eu estava me sentindo mesquinha e elevei a voz para imitar a Karen ao dizer isso. É isso, vamos chamar a equipe. Não vou permitir que uma criança fale assim comigo. Com isso ambas saíram do vagão, e não ouvi mais nada de nenhum membro da equipe ou de qualquer outra pessoa, embora uma adorável senhora idosa que estava sentada em frente a mim tenha dito que provavelmente teria xingado Karen e sua filha se eles tivessem falado com ela daquela forma quando estavam fora de alcance auditivo. A cereja do bolo foi quando o trem parou cerca de meia hora depois, ou seja 2 paradas depois que Karen e sua filha entraram. Eu as vi descendo e andando pela plataforma. Tive que me conter para não acenar para eles enquanto passavam furtivamente. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.